Olá, meus jovens sardinhas. Neste vídeo irei falar com vocês quais são as médias móveis que eu utilizo para acompanhar o mercado. Então, este vídeo é dedicado a você que é um investidor novo na bolsa de valores e que faz trades. Então, se você é um investidor de longo prazo, esse vídeo não é para você, já que no longo prazo, como eu sempre falo aqui, não adianta, não tem o que inventar. A roda já está inventada, meus amigos. É só abrir seu home broker uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, comprar aquelas ações de empresas sólidas que remuneram bem seus acionistas e fechar e ir-se embora. E fazer isso com constância. Ao longo do tempo, a volatilidade, as oscilações naturais do mercado farão com que você compre em diversos preços médios diferentes. E no longo prazo, a tendência da renda variável é se valorizar. Então, no longo prazo, você tem esse retorno com seus ativos. Então, aqui eu falo para quem faz operações de curto prazo e de longo também, como é o meu caso. Como eu já falei aqui, na minha opinião, ser holder e ser trader andam lado a lado. O importante é você saber dosar, o importante é você saber qual é o perfil de investidor que você se encaixa. Eu sou um perfil que eu aceito tanto correr risco no curto prazo, quanto também eu tenho lá uma carteira de longo prazo, certo? Então eu vou olhar com vocês aqui as médias móveis que eu uso. Qual a questão? Aqui você vai ter que ter uma plataforma de negócios, de negociação. Atualmente, a plataforma de negociação que eu estou usando é o Profit Chart Pro da Nelogica. Mas se você tiver uma outra plataforma de negociação, serve do mesmo jeito. O importante é entender aqui o operacional. Para que servem as médias móveis? Vamos lá. Vamos imaginar você o seguinte, ó. Você vai numa feira, você vai comprar laranja. Então, vamos dizer que num dia a laranja tá R$ 5 o quilo. Tô chutando aqui. No outro dia, não tá mais 5, tá 10. No outro dia, tá 2,5. No outro dia que você vai, ou na outra semana, não importa, pode ser dia também, ela tá lá R$ 5 de novo. E depois ela tá em 15. O que que você faz? Você pega esses valores R$ 5. Vou só dar um exemplo aqui. Pegar aqui, né? Botar na calculadora. Ó, num dia tá R$ 5. No outro dia tá 10. No outro dia tá 15. No outro dia tava 2, né? E no outro dia, vou chutar aqui, vamos dizer que tá 7. Então eu peguei durante 5 dias, eu vou lá e somo os preços de cada dia. Eu achei R$ 39. Como é que eu faço para tirar a média simples disso? Eu pego o valor, a soma dos valores, e divido por 5. Então a média simples da laranja tá lá R$ 7,80. Então, se eu for no mercado, por exemplo, e um dia a laranja tá R$ 4, que eu vou ter noção? Que tá operando abaixo da média, está sendo negociada, no caso, né? Abaixo da média dos últimos 5 dias que eu fui lá. No sexto tava 4. Então, se eu pegar uma média, se eu não comprar por 4, eu corro o risco de comprar por 15, como tivemos aqui nesse período. Então, eu vou ver que, em média, tá barato. Concorda comigo? Assim como se no outro dia tivesse em 15, eu ia ver, opa, 15 tá acima de 8, 7,80, né? Então, eu vou ver se chega pelo menos próximo do 7,80. Chegar abaixo de 7,80, eu compro essa laranja. No mercado financeiro é parecido. Nós vamos lembrar aqui que no mercado financeiro, o que movimenta o preço é dinheiro. Então, uma ação ela tá cotada a R$ 1 porque comprador e vendedor tá colocando aquele preço lá. Quando o preço sobe, ele não sobe, não é por mágica, não. Ele não sobe, não é por notícia. Ele não sobe, não é porque alguém quer comer os sardinhas. Não. Um preço subir é porque tem pessoas pagando e comprando e vendendo em preços mais acima. Cotação nada mais é do que o último negócio. Então, se alguém está oferecendo uma ação a R$ 1
e o outro está oferecendo a R$ 1,01, R$ 1,02, R$ 1,05 e aparecem compradores comendo esses lotes, consumindo, no caso comprando, o preço vai subir. Mesma coisa na venda. Se o preço está R$ 1,00, 99 centavos, 98, e os vendedores vão derrubando, vão consumindo esses lotes e derrubando o preço, e os compradores estão entregando a esse preço, é porque o mercado está falando, olha, essa ação, ela está valendo isso. A mesma coisa vamos fazer com as médias. As médias, ela vai mostrar uma média de negociação do preço daquela ação num determinado período. Eu posso olhar as médias no gráfico diário, gráfico semanal, 60 minutos, 10 minutos, 5 minutos, qualquer tempo gráfico. Aqui, por exemplo, eu estou no tempo gráfico de um dia. Um dia, o gráfico diário e o gráfico semanal, na minha opinião, são as bases para você observar o preço de qualquer ativo. O que eu observo aqui, por exemplo, nas ações da Melius? Eu observo que essas linhas que eu coloco aqui no gráfico, ó, que são as médias, elas estão operando, ó, o preço que está aqui, ó, que foi o último fechamento, está abaixo de todas as médias. Isso aqui eu estou vendo no gráfico semanal. Então, o que significa? Significa que, em média, comprador e vendedor estão negociando abaixo da média que eles negociaram em determinado período. O que sinaliza? Força dos vendidos. Quando as médias estão acima do preço, vou pegar aqui o exemplo da Petrobras, sinaliza o contrário. Compradores estão com força, ó, o preço. Aqui é uma média, que é outra e tem outra lá embaixo. Então, na Petrobras, os compradores é que estão com força. Eles estão negociando acima das médias de negociação daquele papel. Então, quais são as médias que eu uso, meus amigos? O mercado, ele é feito de movimentos. Então, no mercado, sempre temos um movimento mais rápido, que é o que forma um movimento um pouco mais longo, que por sua vez é o que vai formar um movimento maior ainda. Então, de forma resumida, nós temos movimentos de curto, médio e longo prazo. Então, nós vamos escolher médias que nos mostrem a movimentação do preço, a média de negociação do preço no curto, médio e longo prazo. Então, no curto prazo, eu uso aqui duas médias. Uma média mais rápida de 9 períodos e a outra é uma média de 17 períodos. Então, toda vez que você olhar para o meu gráfico e você ver essa médiazinha branca apontando para baixo, ela é a média de 9 períodos embicando para baixo. E essa média vermelha é a média de 17 períodos. Veja que o preço da Melius está aqui, ó. Estou usando o exemplo da Melius, né? E aqui, ó, essa linha verde, meio azul, meio azulada, é a média de 72 períodos. Então é a minha média de médio prazo. Alguns chamam ela de longo prazo, mas aqui, já que eu uso uma mais longa ainda, eu gosto de chamar ela de médio prazo. Então a média de 72 períodos. Então ele vai me mostrar qual a média de negociação daquele papel nos últimos 72 dias. Se eu estou vendo no gráfico diário, são os últimos 72 dias. Se eu botar aqui no gráfico de 60 minutos, são os últimos 72 minutos dos gráficos de 60 minutos. São os últimos 72 velas de 60 minutos, no caso. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui pega a média dessa negociação e ele bota aqui no gráfico. Ó. Então eu sei onde que foi a média da negociação. E aqui onde está o preço de Melius? Lá embaixo. E tem essa média roxa. Ó. Média roxa é a média de 200 períodos. Veja que aqui no gráfico de 60 minutos, 200 períodos está bem pertinho da de 72. Aqui é de 17 e aqui é de 9 períodos. Qual é a utilidade das médias? As médias, além disso, de indicar a tendência do papel através de linhas, você visualiza claramente. Também você tem que ter o olho treinado para identificar fundos e topos descendentes, lateralização. Já tem vídeo aqui no canal em que eu mostro isso. As médias servem como região de suporte e resistência. Então, preço operando abaixo da média, quando vai tocar na média, lá é uma região de resistência. Os vendidos vão fazer de tudo para manter abaixo da média de negociação. É só lembrar que os vendidos ganham com a queda do papel, com a queda do preço. Preço operando acima da média, como é o caso aqui da Petrobras, é suporte. Veja que os comprados, eles estão botando o preço acima da média e eles ganham com a alta. Então, quando o preço toca aqui
nas médias é região de suporte. Ou seja, se eu opero por médias, ou se eu uso a média para ajudar no meu operacional, eu sempre vou tentar procurar comprar próximo das médias. Preço próximo de médias é um preço numa região de suporte, então a região que favorece compras. Preço abaixo de médias e tocando em médias favorece venda. Porque vendido tá dominando o jogo. Isso aqui é 100% eficiente? Não. Não existe nada que seja 100% eficiente. Por isso que tem que ter controle de risco, tem que ter gestão do seu capital. As médias, elas auxiliam. Não tem como nós sabermos o que vai acontecer no mercado financeiro. Mas eu vejo o seguinte, ó. Das últimas vezes que o papel da média tocou no gráfico diário, nessa média azul que é verde, que é a média de 72 períodos, o papel caiu. É por um passe de mágica? É por coincidência? Não, é porque ali é uma região importante para vendido. Assim como se eu tivesse algo mais ou menos assim, ó, comprado botando o preço para cima, depois derrubando, ó, tocando na média. Aqui eu procuraria compra, porque romper uma resistência, quando volta e toca, se transforma numa região de suporte, certo? E as médias, tem vários tipos de médias. Temos as médias, ó, aqui no Profit nós temos médias exponenciais, aritmética e ponderada. A aritmética vai ser justamente aquela média simples. Você pega um preço negociado a 5, outra a 10, outra a 20, divide pela quantidade de preços, de dias, de candles, e você vai encontrar a média aritmética. Eu uso a média exponencial. Qual a diferença da média aritmética e da média exponencial? A média aritmética, ela dá um peso igual para todos os dias, todos os candles. Enquanto que a média exponencial, ela vai dar um peso maior para o que aconteceu nos últimos candles. Esse candle aqui, essa vela, vai ter um determinado peso. Essa daqui vai ter um determinado peso. E essa daqui vai ter um determinado peso. Então, as médias exponenciais servem para você observar uma mudança mais rápida no preço. Certo? Então, se gostou, deixa o like e deixa abaixo qual o seu operacional. Se você tem algum tipo de operacional, utiliza médias, quais são as médias, aritmética, exponencial.